Olá, gente, eu sou a Mayara, sou consultora de imagem e hoje eu quero falar um pouquinho sobre algumas palavras que vão te ajudar a entender o sistema KIB. Pode ser que você já começou a estudar, mas ainda sente algumas dúvidas, ainda sente que não está entendendo muito bem porque tem umas palavrinhas que te confundem. Então, se você aprendê-las, vai ficar mais fácil para você entender o resto das explicações, dos conceitos que eu vou apresentar aqui pouco a pouco. Vamos lá. Um dos pontos mais importantes para você entender, que eu já falei isso em outro vídeo, é do Yin e Yang, porque ele é praticamente a base do sistema KIB. Então, você tem que entender bem o que é, para você conseguir enxergar isso nas pessoas. Mas antes disso, é bom você treinar, ver isso em outros lugares. O Yin e o Yang nas coisas. Você pode usar a classificação do Yin, por exemplo, das coisas que são macias, pequenas, brilhantes, mais delicadas, arredondadas, intrincadas, e procurar ver isso nas coisas, na natureza, nos objetos, assim como o Yang. Coisas mais retas, mais afiadas, mais alongadas e foscas. Treinando esse olhar, vai ser mais fácil para você encontrar isso nas pessoas, nas roupas. Outra palavra, ou palavras, né, que geram dúvida é em relação ao sharp yang e ao blunt yang, ou o yang afiado e o yang abastonado. Não existe uma palavra muito boa para traduzir o blunt, mas a gente pode pensar numa faca bem afiada, representando o sharp yang, e uma faca já mais cega, representando o blunt yang. Ou até numa torre, uma torre com a ponta afiada, mais definida, seria sharp yang, e uma torre com uma ponta mais abaulada, mais abastonada, seria o blunt yang. Ou até um lápis, aquele lápis que você acabou de apontar, ele tá bem afiado, e um lápis que já perdeu um pouco, que já foi usado, ele não vai estar tão afiado assim. E isso no rosto. A gente pode ver um rosto com a parte da mandíbula bem retinha e um rosto com uma parte que a gente vê que tem um ângulo, mas ele é um ângulo atenuado, vamos dizer assim. O Sharp Yang, ele vai ser da família Dramatic, das Dramatics. E o Blunt Yang vai ser das Naturals. Por isso que é legal você aprender. Outro conceito importante também é quando a gente fala presença da estrutura, uma estrutura que chama atenção. O que seria isso? É que quando a gente olha para a pessoa, uma das primeiras coisas que a gente nota é que ela tem uma estrutura um pouco mais larga, uma estrutura que chama a atenção. Isso é bem comum na família Natural também. Aliás, é comum na família Natural. Então, quando a gente fala presença da estrutura, é que aquilo lá está chamando a atenção. Quando a gente olha para o corpo, isso vai ter que ser abraçado nas suas linhas. Simetria também é um conceito muito importante para você entender bem e conseguir entender o sistema. A simetria ou assimetria no sistema KIB não é nem algo bom, nem algo ruim. A única coisa é que se você tiver essa simetria, vai ficar harmônico que você repita isso nas suas roupas, na maquiagem, no cabelo. E se você tiver uma assimetria, é interessante que você repita isso também nas suas linhas, nas linhas que você for usar. A simetria, ela faz parte da família das Classics. O que seria isso? É como se a gente jogasse o Yin e o Yang num liquidificador e tivesse uma moderação. Então, a gente não consegue distinguir muito bem o que é o Yin e o Yang. É muito comum, por exemplo, na família Classic, que essas três partes do rosto sejam bem parecidas, bem iguais. Às vezes pode ser até a mesma medida. É comum também nas Classics que a testa seja um pouquinho mais longa, um pouquinho mais larga. Então, a gente tem as três divisões,
certinhas e a testa um pouquinho maior. Isso é comum também. Então, isso que é assimetria. Simetria. A assimetria, ela é de quem não é da família Classic. Um ponto muito importante também para você entender é o seu alongamento, ou que a gente chama de linha vertical. A linha vertical não depende da altura, apesar de estar comumente relacionado. O que quer dizer isso? É comum uma pessoa que seja alta parecer alta. É comum uma pessoa baixa, é esperado que uma pessoa que seja bem baixinha pareça baixa. Acontece que nem todo mundo vai seguir essa regra. Pode ser que você mesmo já escutou alguém falar: nossa, pensei que você fosse mais alta que a sua altura, ou que você fosse mais baixa. Então, existem algumas variações. Algumas pessoas que não são baixas vão parecer mais baixas e algumas pessoas que não são altas vão parecer mais altas. E pode ser também que as pessoas comumente acertem sua altura, ou seja, você realmente parece a altura que você tem. Isso acontece também. Então, é o alongamento que você vai ver, é o alongamento para você entender bem. Você pode até testar roupas alongadas. Se você tem dúvida se você fica bem ou não, você vai testar as roupas alongadas. Depois eu vou fazer um vídeo de como que a gente faz esses testes. Quebra de silhueta. O que é a quebra de silhueta que a gente fala tanto para a família Gamin? A quebra de silhueta é quando eu não tenho uma continuidade na silhueta. Ela não começa da cabeça aos pés, não começa do pescoço aos pés. Ela não é a mesma cor da cabeça aos pés. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque eu sempre vou colocar novos vídeos por aqui. Tá bom? Muito obrigada pela sua atenção e tchau, tchau!